Então, como que você vê o pai? Você vê esse pai carrasco, que está pronto para nos punir, cheio de leis, cheio de regras, ou um pai que nos dá direções? Não são regras, são direções para desfrutarmos de uma vida em abundância. Como que você vê o seu pai? A segunda pergunta, com base na primeira, é: por que você obedece o pai? Qual a sua motivação em obedecer o pai? Nós obedecemos por medo das punições, do castigo que vai vir sobre nós, ou nós obedecemos a ele principalmente pelo sacrifício que Cristo fez por nós? Porque nós o amamos, porque nós não queremos entristecê-lo, por gratidão? Qual a sua verdadeira motivação que você obedece o pai? Por exemplo, eu não quero que os meus filhos me obedeçam por medo de ser castigado, de ser punidos, de serem ali, né, ficar sem presente de Natal. Não, eu quero que eles me obedeçam porque eles me amam, porque, né, não querem entristecer o meu coração. Eu creio que Deus também age da mesma maneira. Deus, ele não quer que a gente obedeça por medo, mas por gratidão, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, qual é a sua verdadeira motivação? Ou será que a nossa motivação é a barganha? Não, eu obedeço aqui porque eu vou receber ali. Eu obedeço a Deus porque eu sei que lá na frente eu vou receber algo em troca, porque eu sou um filho obediente. Qual a sua verdadeira motivação da sua obediência? Como você vê Deus? Qual a motivação que você obedece? E com base nessas duas perguntas, quando nós desobedecemos o Pai, isso gera um arrependimento ou um remorso? Porque o arrependimento é aquela tristeza, é uma dor que é gerada quando nós lembramos do pecado cometido, da nossa desobediência. Já o remorso é aquela tristeza momentânea e passageira, que no dia seguinte você já está fazendo a mesma coisa, né? Não houve uma transformação, uma mudança no seu coração, na sua mente, e aí você vive, né, nos seus pecados, na nossa iniquidade, cometendo os mesmos erros. Qual que é o nosso sentimento em relação a isso? Na nossa desobediência é gerado realmente um arrependimento verdadeiro e genuíno ou um remorso? Já parou para pensar nessas três perguntas? Parecem bobas as perguntas, mas são muito importantes porque da maneira como nós vemos o Pai e vivemos o Pai, determina muito como é o nosso relacionamento com o Pai. Então, como que né? Como que você vê o Pai? Qual a motivação que você obedece a Ele? E se a nossa desobediência gera um arrependimento ou um remorso? É interessante por quê? Porque Jesus ele vai contar uma história de um pai que tem 2 filhos. E nós não estamos falando da parábola do filho pródigo. Mas há um texto aqui em Mateus que eu gostaria que você abrisse, que há um pai com 2 filhos. E esse pai, com esses 2 filhos, também nós temos ali respostas diretas, atitudes diferentes, mas nós estamos falando de obediência, vamos falar de arrependimento. Mateus 21, Evangelho de Mateus 21, é a parábola dos 2 filhos, uma parábola muito interessante. Mateus 21, a partir do versículos 28 ao 32. Assim que você encontrar, se coloque de pé para fazermos essa leitura juntos. Você leia na sua versão, em voz alta, sem se preocupar com a pessoa do seu lado. Todos encontraram? Mateus 21. Ó, gostaram da minha garrafa? Olha que bonitinha. Ganhei. Do Gerson. Bonito, né? Tô ficando fresco, gente. Achou? Mateus 21, 28 ao 32. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi, continue.
Amém, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã de celebração, por estarmos aqui presentes como corpo, como família, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela semana maravilhosa que nós tivemos. E agora nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, orientações e direções para termos uma vida em abundância, Deus. Esse é o nosso desejo. Nós possamos sair daqui praticante da Tua palavra, não somente ouvintes. Que haja transformação, haja vida, Senhor meu Deus, através da Tua palavra, das Escrituras Sagradas, a palavra que transforma vidas, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Bom, como vocês notaram, nós temos aqui diante de essa parábola, uma parábola, ela é bem curta, provavelmente uma das parábolas mais curtas que nós temos. Ela é registrada somente no Evangelho de Mateus, não há nenhum outro registro em outros evangelhos, somente no Evangelho de Mateus. É uma parábola simples, não há nenhuma dificuldade. Alguém teve dificuldade de entender? Bem simples, né? Porém, o ensinamento dela é primordial para todos nós cristãos. Então vamos para o nosso contexto, vamos saber para quem Jesus está direcionando essa parábola. Onde Jesus está nesse momento? Para quem ele está falando essa parábola? Bom, nós precisamos ver que alguns eventos estão acontecendo antes dessa parábola. Nós temos ali logo no capítulo, logo no início do capítulo, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Jesus está montado em um jumentinho, a multidão gritando, Hosana nas alturas, bendito é o filho de Davi, bendito é o nome que vem em nome de Jesus, Hosana nas alturas, lembra dessa parte? Jesus, essa entrada gloriosa. Depois nós temos ali Jesus entrando no templo, e ali nós temos ali aquela cena, né, onde Jesus está expulsando as pessoas, vendendo e comprando, derrubando as mesas dos cambistas, e aí diz aquela palavra, né, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo covil de ladrões. Estão lembrados disso? E aí depois Jesus, então, ele está ali curando os cegos, os mancos, e nós temos ali o chefe dos sacerdotes. Nós temos ali os líderes religiosos que estão indignados pelas maravilhas que Jesus está fazendo. Então, mais uma vez, nós temos aqui esses fariseus, esses líderes religiosos pegando no pé de Jesus. E aí depois nós vamos ver mais para frente que Jesus, ao anoitecer, ele sai de Jerusalém, vai para Betânia, onde ele vai passar a noite. Na manhã seguinte ele acorda, e aí ele volta para Jerusalém. Só que olha que interessante, nós temos outra cena muito interessante, que Jesus acorda, ele está voltando para Jerusalém, e aí ele tem fome, lembra? E aí ele vê uma figueira para comer algum fruto, mas chegando naquela figueira não vê nenhum fruto. E aí ele dá uma ordem para a figueira secar, e imediatamente aquela figueira seca. Estão lembrados? Então nós estamos aqui, e aí então Jesus pega e ele entra no templo. Ele entra em Jerusalém e entra no templo. Então nós estamos aqui, nesse exato momento, nesse cenário, onde Jesus está ensinando, e o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, estão questionando Jesus sobre a sua autoridade, perguntando, com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Imagina, eu estou aqui ensinando vocês, e entra por aquela porta, líderes, pastores religiosos, dizendo, ei Elvis, o que você está fazendo? Com que autoridade você está ensinando esse pessoal? Quem te deu essa autoridade? Bom, gente, na minha carnalidade, eu ia dizer, não te interessa. Sai vazado, vaza. Mas como Jesus é um cara muito inteligente, manso de coração, né? Ele, assim, e a gente vai ver que é interessante, que desde o dia anterior, Jesus está assim, eles estão pegando, os líderes religiosos estão pegando no pé de Jesus. E o objetivo é o quê? É encurralar Jesus. É deixar Jesus em maus lençóis. E aí é interessante que Jesus é tão inteligente, né? Eu sou extremamente, fico perplexo com a sabedoria de Jesus, porque ele sempre responde a pergunta com uma outra pergunta, né? Se você quer fazer uma pergunta para o pastor Vitor, não faça, porque ele vai fazer outra pergunta também. Dá até raiva às vezes, né? Então, assim, gente, é discípulo, né? Eu estou tentando aprender com isso também, tá? Então, Jesus, ele respondia as perguntas com uma outra pergunta. E aí ele chega diante desses líderes religiosos e diz assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. De onde veio o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E aí imagina os líderes religiosos. E agora? O que te responde, gente? Bom, se a gente falar que é do céu, a gente fala assim, por que nós não cremos em João?
Se a gente fala que é dos homens, a gente está lascado. Por quê? Porque João é considerado um profeta. O que a gente fala? Vamos falar aqui? Não sabemos. Jesus, não sei, não sabemos. E aí Jesus, então, mais uma vez, com toda a sua sabedoria, fala assim, então, tão pouco vou dizer com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Eu já diria, vai catar coquinho então, vai ver se eu estou na esquina, certo? Olha como que é, né, Jesus nesse tempo aqui, essa atitude de Jesus. Então você vai notar que a pergunta que os líderes religiosos fizeram, eles ficaram sem saída. Né? Assim, Jesus ele faz uma pergunta para os líderes religiosos que eles assim, se encontraram em um beco sem saída. A única resposta que eles encontraram foi o quê? A mentira. Foi a falsidade para tentar sair daquela situação em qual Jesus os colocou. Então, em resposta desse questionamento que a autoridade Jesus estava fazendo ali, ele vai contar essa parábola, certo? E aí, no versículo 28, acompanha comigo. Começa assim, olha, o que acham? Então, eu quero que você, gente, olha, se imagina, tá? Onde nós estamos? Nós estamos no templo, Jesus está ensinando a judeus, aos líderes, sacerdotes, a um monte de gente ali ouvindo ensinamentos dele. E aí ele fala assim, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia. Em algumas traduções está escrito arrependido, que ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Versículo 30. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Então, aí Jesus lança a pergunta para os líderes. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E aí eu faço a pergunta para vocês, queridos irmãos que estão aqui. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Quem? Primeiro? O primeiro. Então vamos trabalhar a postura desses 2 filhos aqui? Porque o primeiro, ele fez a vontade do pai. Queridos, nós podemos notar aqui que há uma diversidade entre esses 2 filhos que estão acontecendo nessa história. E eu gosto de pensar que Deus, ele nos forja em meio às adversidades. Por exemplo, nós pensamos diferente, nós temos esses 2 filhos. Tem maneiras de pensar diferentes, personalidade diferente, temperamentos diferentes, certo? Assim como nós somos irmãos, nós temos pensamentos diferentes, nós agimos diferentes, nosso temperamento, nossa personalidade é diferente, e é por isso que é natural que haja diversidade entre nós. Mas eu creio que nessa diversidade Deus nos forja, Ele forja nosso caráter, a nossa personalidade, nosso amor, enfim, Ele nos forja em meio às adversidades. Então nós temos aqui esses 2 filhos, que eles dão uma resposta para o pai, porém é uma atitude totalmente oposta. Assim como muitas vezes nós, que somos irmãos, porque nós temos algo em comum, por quê? Porque nós temos um pai também, certo? Esses 2 filhos aqui têm um pai e 2 filhos. Nós temos um pai celestial. E o pai celestial não tem apenas 2 filhos, ele tem muitos filhos. Por isso nós somos muitos irmãos. E cada um de nós dá uma determinada resposta para Deus. A minha resposta, muitas vezes, vai ser diferente da sua, certo? E nós temos aqui esses 2 filhos que deram uma resposta para o pai, porém, atitude totalmente oposta, certo? Então, o primeiro filho, o pai fala assim, filho, vai trabalhar na vinha? Ele disse o quê? Não quero, não estou afim. Cara, ele não ficou dando desculpa esfarrapada, ele não ficou argumentando, não. Ele simplesmente disse, não quero. Mas, olha que interessante, ele arrependido e foi, certo? E esse filho aqui, gente, ele representa aqui nessa parábola os publicanos e as prostitutas, certo? Nós precisamos entender que esse primeiro filho representa os publicanos e as prostitutas. E essas pessoas eram excluídas, eram pessoas que eram consideradas indignas perante a religião judaica, mas eram pessoas que inicialmente diziam não para Deus, não para os mandamentos, mas depois eles acabavam se arrependendo e acabavam fazendo a vontade do Pai. Olha que interessante isso. Agora, esse filho, ele falou não, mas depois ele foi. E eu fiquei encucado com isso. Falei, o que aconteceu nesse tempo? Por que ele falou não e depois ele foi? O que será que aconteceu? Por que ele mudou de ideia? E aí eu fiquei pesquisando nos meus livros ali, e eu não encontrei nada. Eu falei, gente, tem que ter alguma coisa.
E eu encontrei algo muito interessante. Eu descobri que essa palavra arrependido, porque em algumas traduções, tá? Que ele se arrependeu. E essa palavra arrependido, no grego, significa entristecer-se depois. Não é apenas entristecer, é entristecer-se depois. E essa palavra, olha que interessante, essa palavra é a mesma palavra usada em 2 Coríntios, quando Paulo escreve uma carta para os Coríntios. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 7, do 8 ao 10. Encontraram? Diz assim, olha, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza, essa é a palavra, os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, novamente a palavra, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, queridos, essa palavra aqui, entristecer, é o quê? É uma mudança de direção. Então o filho aqui, esse primeiro filho, gente, ele foi trabalhar na vinha por quê? Porque houve uma tristeza, e essa tristeza gerou uma dor, gerou algo profundo, que gerou um arrependimento, que o fez levar a fazer a vontade do Pai. É por isso que logo no início eu falei assim, você sente remorso ou arrependimento? Porque esse arrependimento, ele gera uma tristeza, ela gera algo, um arrependimento, ela gera uma tristeza quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós desobedecemos, gera uma tristeza. E essa tristeza gera um arrependimento que nos leva então a fazer a vontade do Pai. Essa é a palavra usada aqui. Bem provável, quando ele falou não quero, houve aquela tristeza, aquele choque. Sabe quando você fala não para sua esposa, depois você leva um choque, devia ter falado sim. Porque você sabe que vai se lascar depois, irmão. Você sabe que você está lascadinho. E aí você fala não muitas vezes, certo? Então esse filho, ele falou não, mas houve aquela tristeza. E aí houve aquele arrependimento e ele foi trabalhar na vinha. Aqui nós temos a postura do primeiro filho. O segundo filho disse o quê? O pai falou assim, filho, vai trabalhar na vinha? Sim, senhor. Yes, sir. Não houve nenhum argumento também. Você percebeu? Foi direto. Filho, vai trabalhar na vinha? Sim, senhor. Sir, yes, sir. Certo? E ele foi imediatamente trabalhar na vinha, mas ele não foi trabalhar na vinha. Ele falou sim, senhor, mas não foi. Ele falou uma coisa e fez outra. Quem conhece pessoas assim, que falam uma coisa e faz outra? Esse filho aqui, ele deu uma resposta e teve uma atitude totalmente oposta. Esse filho aqui, gente, ele se encaixa muito bem lá em Mateus 23, 3, quando Jesus está ensinando para a multidão e para os seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus. Eu vou fazer uma dinâmica aqui. Vamos supor, certo? Uma brincadeira aqui. Daqui até aqui, vocês são a multidão, vocês são os discípulos, certo? Essa parte aqui do Paulo, ali, ó, essa parte aqui, são os hipócritas, são os fariseus, certo? Eu vou fazer o papel aqui de Jesus. Faz sentido, o Cunil está lá. O Cunil está ali, certo? E aí, eu estou ensinando para vocês, gente, olha, obedeçam eles. Obedeçam eles e tudo que eles falam, tudo que eles dizem. Porque o que eles ensinam é ok, é a lei, está ok, está correto. Mas não façam, por favor, não façam o que eles fazem. Porque tudo o que eles falam, eles não praticam. Eles não praticam o que pregam. Então, está notando que os fariseus, eles falavam uma coisa, mas não praticavam. E esse filho aqui está fazendo a mesma coisa. Ele deu uma resposta para o pai, dizendo, sim, senhor, vou trabalhar na vinha, mas ele não foi. Então, queridos, aqui, os fariseus estavam mais preocupados com o quê? Com manter a sua aparência e tudo mais, não estavam preocupados realmente com o coração de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Eles falavam uma coisa e não obedeciam.
Ou seja, a sua fala não era coerente com as suas atitudes. Então esse filho não apenas desobedeceu, mas ele também não fez a vontade do pai. Então aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus disse, diga a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Gente, olha, mais uma vez, tá? Estamos aqui no cenário, no templo, Jesus ensinando, multidões ali ouvindo, líderes, sacerdotes, chefes, né? Os mestres da lei, tudo ali ouvindo, imagina. E aí Jesus dá uma dessa, ó, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Imagina a cara desses líderes religiosos quando ouviram que os publicanos, que as prostitutas vão entrar no reino dos céus primeiro do que eles. Imagina, olha o efeito que essa palavra causou no coração daqueles líderes. Imagina o ambiente, imagina o clima que virou aquele local. Imagina assim, ó, chegar assim para Kit, vai usar minha esposa. Chega aqui, todos nós, certo? Tenho certeza absoluta que nós não julgamos ninguém pela aparência, amém? Amém? Nós não julgamos pela aparência, nós somos filhos de Deus, certo? Regenerados, então nós não julgamos. Mas vamos lá, vamos fazer de conta que a gente julga, né? Sabe aquela pessoa que talvez você conheça, um seu colega que trabalha com você, que convive com você, que você sempre está junto, e aí você olha para aquela pessoa e fala assim, cara, essa pessoa ali não tem jeito, não tem salvação, nunca que vai se arrepender, essa pessoa nunca que vai se converter, sabe aquela pessoa? E aí Jesus chega para você aqui e fala assim, então, sabe essa pessoa? Essa pessoa vai entrar no reino dos céus primeiro do que você. Gente do céu, não é forte quando Jesus fala. Então, praticamente, Jesus está falando assim, olha, Jesus está dizendo assim, olha, eles, os publicanos, as prostitutas, eles estão se arrependendo mais rápido do que vocês. E eles vão entrar no reino dos céus. E vocês vão dançar. Olha o tapa na cara dos líderes religiosos aqui. Então, queridos, esses fariseus estavam ali querendo o quê? Manter uma imagem irrepreensível, mas o que? A sua atitude era uma atitude totalmente corrompida. E aí Jesus fala assim, olha, João veio trazer e veio mostrar o caminho da justiça, mas vocês não creram neles. João veio trazer o caminho da justiça, mas vocês não creram. Mas os publicanos, as prostitutas, eles creram. E é por isso que eles estão entrando no reino primeiro do que vocês. Agora, qual dos dois filhos nós nos encaixamos aqui? Nós já partimos aqui, esse foi o primeiro bloco, eu quis trazer mais ou menos o que estava acontecendo, aonde nós estamos, certo, nessa parábola, aquilo aonde Jesus, para quem Jesus está falando essa parábola, e aí, para nós entrarmos na nossa aplicação, qual dos dois filhos é você? Qual dos dois filhos, você é o primeiro filho ou você é o segundo filho? Quais as lições que nós podemos tirar desse texto? Como que ela se aplica a nós, na nossa vida, como filhos de Deus? Somos filhos, amém? Amém. Então, como é que essa palavra nos é aplicado à nossa vida, na nossa conduta, no nosso dia a dia? Porque nós podemos perceber, queridos, que há muitas pessoas que professam conhecer a Deus, mas as suas atitudes são totalmente opostas. Elas negam com as suas obras. Elas estão negando Jesus, a Deus, o Pai, com as suas atitudes. Falam que conhecem a Deus, mas negam com as suas atitudes. Então aqui nós temos dois filhos. Um que disse não, mas depois arrependido foi. E outro disse não, sim senhor, mas não foi, não cumpriu. Ah, Elvis, mas eu tenho um terceiro grupo aí, tenho um terceiro filho, não tem? Porque eu falo e faço. Eu falo o que vou fazer, eu faço mesmo, eu cumpro com a minha palavra, né, eu me comprometo, eu assumo as minhas responsabilidades. Eu vou dizer para você que mais para frente esse terceiro filho não existe. Ele não existe o terceiro filho. Não existe essa terceira opção. E por quê? Vocês vão saber daqui a pouquinho. Certo? Vamos primeiro na nossa primeira aplicação. Eu quero trazer para vocês 4 aplicações simples e diretas. A primeira aplicação que eu quero trazer é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de você? Você sabe o que Deus espera de você? Com base naquilo que nós estamos falando aqui, com base na nossa parábola, com base nesse ensinamento primordial que Jesus está trazendo para nós nesta manhã. O que Jesus espera de nós?
A primeira coisa, que é aquilo que Cristo ministrou para mim no meu coração, que a primeira coisa que Deus, uma das coisas que Deus espera de nós é obediência. Fala para o seu irmão do seu lado aí, obediência. Agora olha para ele assim, com uma cara bem desconfiado mesmo, e fala assim, você está obedecendo a Deus? Mas assim, desconverse. É obediência. Deus espera, queridos, que nós, como filhos, vá trabalhar na vinha. A vinha. Há quantas pessoas que estão ali na vinha, precisando de Cristo. Eu vou falar do mundo, para nós entendermos. Deus, Ele quer que nós trabalhemos na vinha. Nós, como filhos, devemos obedecer esse chamado, essa nossa vocação de trabalharmos na vinha. Agora, como que nós vamos obedecer? Como que nós vamos obedecer? Obedecendo. Olha que revelação, gente. Olha, oh, glória. Aleluias. Aleluia, perdão. Quarto S. Gente, certo? É simples, obedecendo. E por que nós vamos obedecer? Porque Ele é Pai. Deus, Ele é nosso Pai, nós vamos obedecer porque Ele é Pai. Ele não é o nosso patrão, Ele não é o nosso chefe, que fica ali dando ordem para nós, que se nós não cumprirmos, nós vamos apanhar, nós vamos ser repreendidos, que você vai levar cubi na sua empresa, na sua fábrica. Não, Ele não é nosso patrão, Ele não é nosso chefe, Ele é Pai. Amém, queridos? Ele é Pai, e Ele como Pai ama, independente das nossas falhas, dos nossos pecados, e muitas vezes da nossa desobediência. Você não vai deixar de amar o seu filho porque ele desobedeceu a você, porque ele pecou contra você, porque ele falhou em uma coisa. Não, você vai continuar amando ele, porque você ama, porque você é pai. E Deus é a mesma coisa conosco. Ele vai sempre nos amar, ele vai corrigir, porque ama, certo? Mas ele é pai, ele não é o nosso chefe, ele não é o nosso patrão. João 14,15 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Esse é o primeiro versículo que a Sara guardou, memorizou. E toda vez que ela vai fazer alguma coisa, eu falo, Sara, o que fala João 14,15? Ela, obedecer. Eu falo, então tem que obedecer, né? É muito calma aí. Então, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E quando que nós obedecemos, é porque nós amamos a Ele. E nós não queremos entristecer o coração do Pai. Gente, quando os nossos filhos, né? Não vou dizer os filhos mais velhos, mas assim, você que tem filho pequeno, da idade da Sara, um pouquinho mais adolescente, não dá uma alegria quando ele obedece a gente? Não dá, meu Deus do céu, enche nosso coração de orgulho, orgulho no bom sentido, não é? Agora, já pensou se o filho obedecesse por medo de apanhar, medo de querer, né, ficar sem presente de Natal? Então, os nossos filhos, eles obedecem. Por quê? Por que será que eles nos obedecem? Porque eles olham para nós como pais que amam, que cuidam e que zelam por eles. Certo? Então, é dessa maneira. Que olha que glorioso que é isso. Você saber que o seu filho te obedece porque ele ama você, que você ama ele. E a mesma coisa com Deus. Nós não podemos ter medo de Deus. Nós precisamos obedecer porque Ele é tudo para nós. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele entregou o seu Filho por nós. E é por isso que nós obedecemos a Ele, queridos. Certo? Então, esse é um dos motivos no qual nós obedecemos a Ele. Esse é um dos motivos principais de nós obedecermos a Ele. Não é por barganha, não é por aquilo que Ele vai me dar depois. Não, é simplesmente porque Ele nos ama e eu amo a Ele. Eu não quero entristecer jamais o coração do Pai. Quer dizer que eu nunca falei, cara, eu sou o cara mais falho dessa terra, porque eu já falei muito, mas Ele me ama, eu sei aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu preciso que você entenda, por isso que muitas vezes é difícil a obediência, mas nós precisamos obedecer, queridos. Obedecer por aquilo que Ele é e ponto final. E quando nós cumprimos esse princípio, nós podemos o quê? Manifestar o quê? Essa cultura de reino, não somente aqui dentro da nossa comunidade, mas lá fora, na vinha. É lá na vinha que nós devemos manifestar todas essas coisas. E como nós vamos manifestar essas coisas? Nutrindo a empatia, a graça, nutrindo, sabe, a justiça, falando a verdade, que as pessoas são mais importantes que coisas. E assim nós podemos o quê? Ser imitadores de Cristo. Olha os fundamentos aqui sendo aplicado, essa cultura, essas características precisam estar enraizadas em nosso coração para trabalharmos nessa vinha, queridos. Então é isso que Deus espera de nós, que trabalhemos nessa vinha, manifestando todas essas características, certo? Da cultura Tov,
Gente, que coisa maravilhosa isso. Então esse é assim, um dos desejos, uma das coisas que Deus espera de nós, é que nós trabalhemos essa vinha. Que manifestemos o reino lá fora. Não somente aqui dentro, uns com os outros, mas lá fora. Segunda aplicação. Não seja o filho hipócrita. Como cristãos, nós dissemos sim. E essa parábola, ela nos confronta para nós realmente sermos responsáveis com os nossos compromissos. Nós precisamos, queridos, ser responsáveis por aquilo que nós assumimos, pelos nossos compromissos, aquilo que nós falamos. Tanto os nossos compromissos com Deus, mas também com os nossos irmãos. Isso vale, né, para nossos familiares, nossa família, pessoas que trabalham conosco. Nós precisamos realmente honrar aquilo que nós falamos. Será que nós temos honrado os nossos compromissos? Assim, quando entrou essa parte, na verdade, domingo passado, quando o pastor começou a ministrar, lembra? O pastor ministrou um pouco sobre isso, sobre essa hipocrisia, sobre aquilo que nós falamos, nós não cumprimos. Eu falei, gente, está falando já meu esboço. Aí, será que eu enviei meu esboço para ele? Você está aprendendo bem, cara. Então, nós precisamos, assim, assumir os nossos compromissos, honrar a nossa palavra. E esse princípio de não honrarmos a palavra, que eles têm se perdido no nosso meio. Hoje, palavras simplesmente não têm valor nenhum. Hoje, até a nossa assinatura, o nosso INCAN, não faz nenhum sentido. Percebeu isso? As pessoas não têm mais compromisso nenhum, responsabilidades. Você pode bater o seu INCAN, você pode assinar, pode fazer o que for. Nós não assumimos com os nossos compromissos. Em Mateus 5,37 diz o quê? Seja o seu sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, e isso me leva lá para Mateus, né? Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então essa é uma palavra, queridos, que não é somente para os líderes de Israel. Não é somente para os líderes, né, os fariseus. Não, é uma palavra para nós. Nós precisamos tomar essa palavra para mim, na nossa vida, e devemos assumir os nossos compromissos. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Essa parábola do filho aqui, desses dois filhos, nos mostra a grandeza da importância do arrependimento. O arrependimento, quer dizer, é mais importante que qualquer aparência, e é o que nos leva a fazer a vontade do Pai. Esse arrependimento, queridos, ele é um resultado de uma vida regenerada, que antes dizia não, mas que agora, através do Espírito Santo, nós podemos dizer sim e fazer a vontade do Pai. Então, o verdadeiro arrependimento genuíno é o que é o reflexo do Espírito Santo em nossa vida. E é o único, e o Espírito Santo é o único que pode nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, dos muitos nãos que falamos para o Pai. E é por isso que aqui entra o terceiro filho, que ele não existe. Por quê? Porque todos nós nascemos dizendo não para Deus. Todos nós nascemos dizendo não. Eu falei não para Deus até os meus 32 anos. Deus escutou meu não 32 anos. Quantos não você já falou para Deus? Ah, mas eu nasci em berço evangélico. Estou nem aí, canquerai. Quantos não você já falou para Deus? Muitos nãos. Quantas vezes você se comprometeu em fazer algo para Deus e não fez? Então, o terceiro filho, ele não existe, queridos. Então, esse arrependimento gerado em nós, ele precisa ser real e verdadeiro para, então, dizermos sim para o Senhor. Sem arrependimento não tem vida, nós não temos vida com Deus, queridos. E quarto e último, seja filho como filho Jesus é. Qual a sua importância de ser chamado filho de Deus? O que significa para você ser filho de Deus? O que significa ser um cristão? O que significa ser um crente, vamos dizer? Qual a importância que você dá para isso? Será que é uma filiação qualquer? Nós precisamos entender que há um peso sobre
essa filiação. Nós não somos filhos qualquer. Porque se a gente fosse filho qualquer, nós não seríamos mortos, perseguidos, martirizados. Se essa filiação fosse uma filiação qualquer, por que morremos? Por que somos perseguidos? Por que somos martirizados? Então essa filiação é a filiação dos céus, queridos. Falhou aqui? Ah, não. Ok. Então como que você... Qual a importância, qual o nível de importância que você dá como filho de Deus? Porque em uma cultura em que vivemos, queridos, isso parece que se tornou algo banal, você ser o filho de Deus. Porque nós estamos vivendo em uma geração que o certo virou errado e o errado virou certo. E nós estamos muitas vezes nos submetendo a esses padrões, e estamos, como filhos de Deus, banalizando algo glorioso que é a nossa identidade de Cristo, a nossa identidade de filho. Nós estamos banalizando algo de extrema importância para nós. Nós temos visto na igreja, no meio da igreja, tanta falsidade, tanta hipocrisia, tanta falsidade, tanta falta de temor. Filhos de Deus perdendo totalmente a referência da palavra de Deus. A palavra de Deus que era para servir, a palavra de Deus que é para transformar vidas, que nos levasse a conhecer mais a Deus, que nos levasse a conhecer mais a Cristo, tem se tornado algo banal, tem se tornado apenas meras palavras, tem se tornado um livro qualquer. São palavras, são letras que simplesmente nós lemos aqui aos domingos. Nós perdemos a referência da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus. Queridos, se a Bíblia, se as Escrituras Sagradas, se ela fosse um livro normal, por que então nós somos mortos também? Por causa do Evangelho. Então ela não é normal. Muitas vezes nós estamos menosprezando o poder de Deus, a palavra de Deus. E isso que eles não têm gerado em nós transformação. Isso não tem gerado em nós realmente a identidade de Cristo em nós, filhos de Deus. Então, queridos, eu quero ser enfático nesta manhã em dizer que nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos regenerados, filhos nascidos de novo. Nós somos filhos gerados, não do homem, não da carne, não do sangue, mas do Espírito. Nós somos filhos de Deus. Olha para o seu irmão aí e fala assim, cara, você é um filho de Deus. E como filhos nós devemos nos comportar como tal, queridos. Porque há muita glória envolvida nisso. Há muita glória envolvida nisso. É muita glória você ser chamado filhos de Deus. Você considerar filho de Deus. E muitas vezes nós batemos a mão no peito, falamos com muito orgulho que eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, falando, né? Eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, certo? Mas diante de um cenário onde valores estão sendo trocados, diante de uma geração que tem corrompido com tanta facilidade valores e princípios, diante desse cenário no qual nós vivemos, diante dessa realidade que nós vivemos, nós precisamos parar e pensar, será que realmente eu sou um filho de Deus? Diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, será que realmente eu estou sendo um filho de Deus? Será que nós estamos sendo filho, como filho Jesus Cristo é? Será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem enxergar filho de Deus? Será que quando nossos filhos, eles olham para nós, será que eles olham imagem de Cristo? Cara, esse cara é um filho de Deus. Então, pais que estão aqui hoje, nós precisamos tomar cuidado com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver a imagem do Filho do Homem. Nós não podemos ser pedra de tropeço, queridos. Tem uma psicóloga, uma terapeuta, que fala que é um testemunho real e verdadeiro, que é uma das amigas da Kitty, que falou assim, que recebe tantos adolescentes que não querem saber de igreja, não querem saber de Deus, não querem saber de nada relacionado a isso, porque eles não conseguem ver Cristo na vida dos pais, ou os pais que trabalham demais, não dão valor para os seus filhos. Crentes na igreja.
Então, filhos que não querem saber mais, porque não conseguem ver em seus pais, filhos de Deus. Então, será que nossos filhos têm realmente visto nós como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo? Então, queridos, nós não podemos ser pedra de tropeço para eles, nem pedra de tropeço para ninguém. Então, quando as pessoas olham para nós, o que elas enxergam em nós? Imagem de Cristo? Ou uma pessoa, cara, esse cara aí é um hipócrita, esse cara é mentiroso. Não, esse cara aí fala uma coisa e não cumpre. Esse aí é 171. Ixi, qual a referência que as pessoas têm de nós, filhos de Deus? Queridos, eu sei que vocês estão cansados de ouvir, eu já estou encerrando. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas nós precisamos ser relembrados da importância, do peso da importância de sermos filhos de Deus. Nós somos perdoados pelos nossos pecados. Mais do que isso, nós somos comprados por um preço, e o alto preço, preço de sangue, queridos. Então, hoje nós somos uma nova criatura. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, nós não podemos banalizar a nossa identidade. Nós não podemos banalizar esse nome. E continuar vivendo a nossa vida como se isso não tivesse nenhuma importância. Vivendo uma vida de hipocrisia, de mentira, de falsidade, falando uma coisa e agindo de outra, falando palavras bonitas, como os fariseus nas sinagogas, mas as atitudes de sepulcro caiado. Há uma nova humanidade formada em nós, na ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, e o Espírito desse Cristo habita em mim e em você. Por isso que hoje você é um novo homem, você é uma nova mulher. Nós somos filhos. Amém. Nós somos filhos por quê? Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu Filho para ser crucificado. E lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, e toda a separação foi anulada por causa do Filho unigênito Jesus Cristo. E os que o receberam, e os que creram no nome que é sobre todo nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E nós somos filhos. Por quê? Porque o Filho do homem nos deu livre acesso ao Pai. Você pode glorificar a Deus, queridos. Nós somos filhos porque o Filho do homem nos deu livre acesso ao Pai. E Paulo lá em Romanos diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Qual a importância que você tem dado? Há muita graça, queridos. Eu quero que você entenda que há muita graça, há muita glória de sermos chamados filhos de Deus. Você não sabe do peso, da importância que é você ser chamado filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Não é uma filiação qualquer. Nós não podemos banalizar essa filiação, queridos. Então, que o nosso arrependimento seja verdadeiro, genuíno, que possamos trabalhar nessa vinha, manifestando todas essas virtudes, essas características, que nós possamos, que a nossa fala possa ser coerente com as nossas atitudes. Que o nosso sim seja o nosso sim, e que o nosso não seja o nosso não. Então, que diante de tudo isso, queridos, que nós ouvimos nessa manhã, que realmente nós possamos ser filho, como filho Jesus Cristo é. Amém? Vamos colocar de pé.